pra criticar as princesas hoje. Então Eu tô vai. aqui pra falar mal delas, que eu não aguento. As antigas são as mais chatas. 7 homenzinhos ali desconhecidos, você foge. Não, ela não fugiu. Ela resolveu que ela ia morar na casa deles. Eu acho que a Ariel é o seguinte, passou perrengue porque quis. Porque tava lá no fundo do maqueta, tem que subir lá pra cima pra quê? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo nascendo neste canal. E hoje, é claro, eu não estou sozinho, está aqui comigo mais uma vez a ilustre presença de Igor Santiago. Palmas para ele. Fala, meus encantados! Ilustre Como presença. estão? Como vocês estão? Que isso, me Ilustre- interrompendo? Ilustre presença como se você nunca estivesse aqui, né? É, primeira vez, não. O pessoal nem conhece. E hoje eu estou temático aqui atrás, estou com essa floresta encantada maravilhosa para o nosso tema de hoje, que vamos falar sobre o que, Igor? Não sei, mas eu acho que é sobre a Barbie. Vamos, só porque eu tô de rosa. Vamos falar sobre as princesas da Disney. As princesas, ai, ai. Só que a gente vai falar sobre os perrengues das princesas da Disney, gente. Vamos falar sobre as princesas que foram mais trouxas, o sofrimento que elas passaram. O que mais que nós vamos falar delas? Vamos criticar, porque a gente não é obrigada a nada. E é Militar um isso. pouco, né? Não, a gente vai militar porque... Por quê? Porque a maioria do sofrimento dessa foi por causa de macho. É, pelo menos as princesas antigas, né? Porque as atuais tem uma outra vibe. O macho continua na história, mas elas estão correndo atrás do macho. Depende da princesa. É, né? Então, as atuais, elas não estão mais As correndo atrás de atuais estão mais empoderadas, é isso. E se você gosta desse conteúdo, já mexe o dedo nesse like, se inscreva no canal pra ajudar a gente que tá começando aqui e solta a vinheta. Que a gente vai trazer aqui curiosidades, além de criticar. Porque eu tô aqui pra criticar as princesas hoje. Então Eu tô vai. aqui pra falar mal delas, que eu não aguento. As antigas são as mais chatas. O vídeo era pra ser todo bonitinho, né? Falando das princesas, eu tô aqui metendo a ripa nas princesas. Mas tem que ser equilibrado. Aí o cenário bonitinho, né? Lindo o cenário. Vamos lá, gente. A primeira princesa que a gente vai falar é a Branca de Neve. Os perrengues das princesas, tá? Lembrando que a gente vai falar os perrengues dela, o que elas passaram, o sofrimento que elas tiveram na história. Branca de Neve é a nossa primeira princesa. Sabe que eu tenho um ranço da Branca de Neve? Todo mundo tem. Mas antes eu gostava. Todo Eu mundo não, né, comecei a ter ranço dela por conta da série Os Ponatime. Porque ela é muito sonsa naquela série. É, a gente vai falar, na verdade, baseado nas histórias clássicas aí, nas primeiras histórias. Porque a gente sabe que tem um viés aí de histórias. Once Upon a Time é uma série que retratou várias E princesas. todo mundo é parente de todo mundo. Todo mundo é parente de todo mundo naquela série, porém, lá eles mudam as histórias das princesas um pouco, né? Só que a gente vai falar sobre as primeiras versões, as histórias originais da Disney. A Branca de Neve, eu acho ela, passou bastante perrengue, passou, coitada, que a menina teve que ir lá pra floresta, fugir da rainha, da bruxa não, da rainha, né? Da Rainha Da Má. Rainha Má, que era a madrasta dela, foi embora fugida, coitada. Encontrou 7 anão, aí você tá na floresta, entendeu? Já tá ali no sofrimento, ou você encontra 7 anão, o que que você faz, Igor? Você foge, porque você não sabe. 7 homenzinhos ali desconhecidos, você foge. Não, ela não fugiu. Ela resolveu que ela ia morar na casa deles. Ela simplesmente entrou na casa e começou a dormir. Do minhoca, né? Como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Sem medo ali. E de repente, ela tá ali dentro do universo dos 7 anões. E eu acho ela uma doida. Passou perrengue aí porque é doida. O que você acha? Eu acho ela muito obsessiva. Ela literalmente tava como uma visita na casa das pessoas e começa a limpar. Começou a limpar, Gente, isso é mania de limpar. trouxe um monte de passarinho, um monte de bicho. Já veio os bichos pra ajudar ela. E passou perrengue por quê? Porque ficou sendo perseguida a história inteira, coitada, pela Rainha Má, que queria acabar com a raça dela, porque o espelho mágico disse que ela era a mais bonita do reino. E aí a invejosa da rainha falou, não tem nada disso não, querida. Eu que sou a mais bonita. Mandou o caçador matar ela. Ficou perseguida lá pelo caçador. E ainda tem mais. No final da história, todo mundo sabe, ela comeu a maçã envenenada porque é uma burra que aceita a comida dos outros. Do nada, sem saber nem quem é. A pessoa aparece pra você te oferecendo uma maçã na rua, você vai comer? Ainda mais uma velha, toda coroca. Toda doida, esquisita, estranha, com a comida assim, com a capa na cabeça, eu vou aceitar de bom grado. É lógico, eu vou e vou comer. Burra! Nossa, eu lembrei
daquela lenda urbana das pessoas colocando gilete nos doces e oferecendo pra criança. Nossa, pelo amor de Deus, nunca vi essa lenda, não. Mas eu tô com raiva nossa. dessas... Hoje eu tô com raiva dessas princesas. Nossa senhora! Relaxa! Porque não tem lógica. Olha se tem lógica isso. Nossa, ela é muito, muito trouxa. Não, e sobre a curiosidade das princesas, a Branca de Neve é a princesa mais nova, ela tem 14 anos. 14 anos, gente. Aí eu vou trazer aqui a curiosidade dela, ó. A Branca de Neve, ela não é apenas uma princesa oficial da Disney, como também a princesa protagonista de um longa-metragem de história da animação. Ou seja, a primeira ali. Eu quero militar um pouco. Milita. Essa história traz uma coisa que eu não concordo. A Branca de Neve foi vítima de assédio. Ela foi beijada estando dormindo. Inconsciente. Inconsciente. Isso é assédio. Assédio. Também acho. Vamos protestar aqui hoje, que esse vídeo também é pra protestar. Olha. O príncipe era até bonitinho. Mas mesmo assim, assédio. Não pode, tá errado. Como é que as histórias retratavam esse tipo de coisa? Mas também, né? Quantos anos tem Branca de Neve? Foi o primeiro longa da Disney, a gente sabe. E foi a primeira princesa da Disney. Eu acho que ela é de 1929. Não sei, não temos esse dado aqui no roteiro. Mas foi a primeira princesa da Disney. E eu gostava dela em algumas coisas, assim, que ela era toda cantorolante. Ela vinha nessa floresta encantada. Gostava. Só isso. Porque o resto ela fazia passar raiva. Todo personagem da Disney. Mas a coitada passou perrengue, quase foi morta. E por isso que ela tá aqui no nosso ranking de hoje. Vamos pra próxima. A próxima é a Cinderela, gente. A Cinderela, ela tinha 19 anos. Ela tinha, porque ela morreu, né? Ainda tá viva em nossos corações. Mas ela tem 19 anos e é a segunda princesa oficial da Disney, Igor. A segunda. A Cinderela, na minha opinião, de todas essas aqui que eu coloquei, eu tinha que deixar ela por último, inclusive. Mas agora eu já comecei e vou continuar. Ela é a que mais passou perrengue, na minha opinião. Eu acho que ela é a mais trouxa. Tadinha. Tadinha, que barra. Porque o perrengue que ela passou porque ela quis. Porque olha só, na história, diz exatamente que o pai dela tinha muito dinheiro. Quando o pai dela morreu, ela já era de maior. E aí a madrasta dela se apossou do dinheiro do pai, Dos bens. Dos Da bens fortuna. pra sustentar os próprios luxos e o luxo, né, da Gisela e da outra filha, Das a filhas Anastácia. dela. Então, assim, ela já era de maior, gente. Por que ela não procurou os direitos dela? Não sei, falou, não, meu pai morreu, meu dinheiro do meu pai não vai ficar pra você, não, vai ficar pra mim. Vem pra cá, vou colocar a madrasta e as filhas, né, pra fora. Ou seja, ela foi trouxa. Ela passou perrengue porque ela Foi trouxa. Foi trouxa, mas vamos relevar, Igor. A coitada era inocente. Ela só tinha 19 anos. Ela ainda não sabe, ela é inocente, 19 anos, né? Não é inocente, não. Retiro o que eu disse. Loucura! Ela podia ter muito bem, ao meu ver. Não, primeiro a gente sabe, vamos exemplificar pra quem não lembra da história. Ficou lá presa, a madrasta fez ela de capacho, entendeu? Fez ela virar empregada da casa, limpar, cozinhar, passar, cuidar da casa, cuidar dos bichos, cuidar de tudo. Enquanto as bonitas ficavam lá de boa, sem fazer nada. Fez ela de capacho, mas eu, se eu fosse ela, tinha feito o quê? Ido lá na cidade, lá no vilarejo lá da época, caça fugido, gente. Por que ela não fugiu da casa? Foi caçar alguém pra ajudar ela, entendeu? Cadê a justiça daquela época que não foi atrás? Se bem que a madrasta era casada com o pai, então ela tinha direito na herança. Tá, mas a outra metade da herança era da Cinderela. Da mesmo assim. Cinderela, mas é porque ela não fez nada, é porque ela era uma burra. Ficou lá sofrendo, esperando a fada madrinha chegar e transformar lá a abóbora em carroça, não é carroça não. Carroça. Esqueci, mas enfim. Burra! Agora eu tô imaginando a Cinderela indo pro baile com a carroça cheia de feno, cheia de grama. Merecia, porque ela devia ter fugido daquela casa. É carruagem. Carruagem. Ela devia ter fugido e procurado ajuda. Entendeu? Fugi dali, escondida, procurei ajuda, me escravizaram, porque se foi escravidão.
escravizaram a coitada. Não, e ainda, depois que a fada madrinha ainda trouxe pelos benefícios ali a carruagem, o vestido bonito, tudo bonito, a coitada ainda foi obrigada a sofrer, porque só podia ficar na festa até meia-noite, que é onde a festa tá ficando boa, que é meia-noite que as coisas começam. E ainda foi obrigada a usar um sapato de cristal. Quem que anda num sapato de cristal? Machucou o pé a noite inteira. É interessante, né? Porque quando a magia acaba, tudo volta ao normal. Só o sapato que... Só o sapato que não volta ao normal. É isso que eu não entendo. É isso que eu não engoli até hoje. Porque o sapato tinha que ter desaparecido. E como essas princesas se mostram muito prestativas, coisa e tal, né? Se bobear, ainda foi pro castelo e queria trabalhar no castelo, limpar o castelo ainda. Limpar o castelo todo, porque tá no sangue dela, coitada. Ela aprendeu a ser mania assim. de limpeza, igual a outra lá que a gente falou antes, a trouxa de neve. Apesar que a gente tem close errado aqui, né? Porque a coitada não é a Cinderela. Ela foi escravizada. Mas é isso. Vamos de próxima. A próxima é a Ariel. Mas essa daqui, vamos lá, primeiras curiosidades. A Ariel tinha 16 anos, tem 16 anos, e ela é a 4ª princesa da Disney e a primeira princesa não humana do estúdio, ou seja, a sereia da Disney, primeiro ser mitológico. E a Ariel é a minha princesa preferida, porque ela tem esse diferencial. Ela já entra na Disney ali como uma princesa lá do fundo do mar, como uma sereia. Eu gosto de sereias, Igor. Eu também gosto, mas eu discordo. Eu não acho que a Ariel ela passou tanto perrengue assim. Porque se a gente for analisar a história, ela sim passou o perrengue. Mas ela passa a história inteira querendo ser humana. Beleza, ela foi enganada pela Úrsula. E aí depois ela passa mais da metade da história no castelo, no baile, tentando conquistar o príncipe, coisa e tal. O perrengue mesmo que ela passou quando ela descobriu que ela foi enganada no final da história. Então, assim, uma foi escravizada, a outra teve que passar a história inteira fugindo da madrasta. Não, aí eu acho que a Ariel, ela passou sim perrengue, mas o perrengue dela foi um pouco menor, porque ela passou perrengue só ali no final do filme. Também não vou passar tanto pano não, que hoje eu quero criticar essas princesas. Eu acho que a Ariel é o seguinte, passou perrengue porque quis. Porque tava lá no fundo do mar quieta, tem que subir lá pra cima pra quê? Pra quê? Porque é curiosa. A curiosidade matou a sereia. Não matou, né? Mas foi quase. Deixou ela sem voz, entendeu? Se ela não tivesse saído do fundo do mar e fosse lá pra cima, não tivesse procurado, nada tinha acontecido, Igor. Entendeu? Mas, por um lado, ela não sabia o que ia acontecer com ela. Entendeu? Ela não sabia que a Úrsula tava com um plano ali, tramando um plano pra ela, pra poder se... E outra coisa, a Ariel, ela passou perrengue justamente por ser essa adolescente rebelde, né? Porque ela já sabia quem que era a Úrsula, que a Úrsula era a tia dela, tanto é que no filme, quando a Úrsula procura ela mesma fala, né, que ela já escutou diversas histórias sobre a Úrsula, sobre ser uma bruxa. A Úrsula era uma coisa meio mitológica pra eles ali, né? Um conto da Úrsula. Pois é. O conto da Úrsula era uma mitologia dentro da mitologia, Igor. Entendeu? É a história que eles tinham cá, nem sabia se a Úrsula existia. Coisa boa, porque foi caçar fazer o que lá em cima. Mas conheceu também um nenenzão, né? O príncipe Eric. O Mucilon. O Mucilon. É o príncipe mais sem graça. O Tírico da Cinderela também é sem graça. Os príncipes é tudo sem graça. Os príncipes não tem graça. Qual príncipe que tem graça? Nenhum. Mentira. Eu acho que a Fera, ela tem graça, mas porque ela não é um príncipe convencional. Mas a gente vai chegar na Bela ainda. Aí foi lá, perdeu a voz, Ariel, por causa de macho. Ficou sem voz por causa de macho, entendeu? Não, por causa de macho, ela entregou a voz dela pra ter perna, pra ir lá pra terra lá em cima. Eu acho que a coisa vai um pouquinho além. Diga. Porque na história, no live action não aconteceu isso não. Mas na história, o desenho conta literalmente que a Ariel, ela era aquela sereia que tinha a voz mais bela, que tinha a voz mais preciosa. Então ela não abre mão só da voz, ela literalmente abre mão do que ela tinha de mais precioso. Olha que profundo. Em relação à marcha. É isso, mas mesmo assim, abriu mão da voz dela pra poder ceder uma coisa que ela nem sabia se ia dar certo. Entendeu? Então ela foi lá pra terra
sem expectativa, aliás, com muita expectativa, mas sem visão de nada, porque ela não sabia que ia dar certo e quase deu merda, porque a Úrsula entrou lá, interferiu, se passou de princesa, de boa moça. Como tem muita mulher hoje em dia. Exatamente. Muitas pessoas, na verdade. Porque ela tava com a voz da Ariel, então enganou o príncipe. O príncipe achou que quem tinha salvo ela era a Úrsula, não foi, mas no final deu certo. Então, assim, passa meu pano para Ariel, porque ela desbravou toda uma história, uma coisa que ela queria, ela correu atrás, perdeu a voz por causa de macho, mas ficou com o boy no final. Nossa, e tem uma outra coisa que me incomoda tanto na história da Ariel. Gente, a menina é um ser mitológico, tem poderes, consegue respirar debaixo d'água, vive naquele ambiente maravilhoso do fundo do mar. E a mulher quer sair do fundo do mar pra virar humana, gente. Pois é, mas o Sebastião cantou isso pra ela. Cantou. Sebastião tava Ariel! Sebastião tava certo. Tava certo. O Sebastião é sensato. O personagem mais sensato da Ariel é o Sebastião. Ariel querendo ser humana e eu querendo ser uma Ariel. Adoro o Sebastião. E vamos de próxima princesa, que a Ariel agora já me estressou. A próxima princesa, gente, é a Bela. É a minha favorita. De A Bela e a Fera. E ela tem 17 anos e ela é a 5ª princesa da Disney. Lembrando que a gente não tá falando sobre todas as princesas aqui. Só algumas. Pegamos as que sofreu mais perrengue. É a que a gente quer falar mal. Então a gente não trouxe algumas. Tem outras que talvez poderiam ter passado alguns perrengues. Inclusive, deixem nos comentários quais outras princesas vocês acham que passaram perrengue também e que não estão nessa lista. E que vocês também querem reclamar dessas princesas trouxa. Né? Sabe por que eu gosto tanto da Bela? Não sei se você tem essa impressão, ou se o pessoal também. Inclusive, comenta aí, né, pra ver o que o povo acha disso que eu vou falar. Eu acho que a Bela foi a primeira princesa, assim, que ela não correu atrás de macho. Ela foi escravizada, mas ela estava ali. Ela se apaixonou ao ser escravizada. Mas enfim. Ela fez isso pra salvar o pai dela, ela trocou de lugar. Exatamente. Então assim, ela não foi lá correr atrás da fera, né? Não. Ela se apaixonou, que não ela viveu aquela história de amor. Foi a única que se entregou à história de amor e fluiu, tudo fluiu naturalmente. Mas a gente tá não tão natural. Não tão natural, mas é que a gente tá aqui pra falar uns perrengues que ela passou, porque a coitada era pobre, vivia num vilarejo pobre e sofria bullying. Porque ela era super inteligente, olha pra você ver como é que é. A gente pode nem ser inteligente que a gente sofre bullying. Era super inteligente, entendeu? E as pessoas do vilarejo achavam que ela era uma menina esquisita, porque ela gostava muito de ler. E aí ela sofreu muito com isso, entendeu? Ela sofreu. E ainda tenho mais, eles sofriam por questões, porque eram pobres, então não tinha ali a questão dos luxos. Ela só tinha os livros dela, que era tudo pra ela. O pai foi sequestrado pela fera, que eu nem lembro por que ele foi sequestrado. Porque ele invadiu eu acho que ele invadiu o castelo da fera, foi alguma coisa do tipo. Mas pra quê? Ninguém sabe. E aí invadiu e foi sequestrado e a Bela foi atrás. E trocou a vida dela pela do pai. Aliás, trocou a vida do pai pela dela e ficou no lugar. É isso. E eu acho o seguinte, ela foi muito brava, foi empoderada. Foi muito valente. Foi valente. E ela foi lá, ficou no castelo, lavando, passando, a coitada. A Bela se apaixona pelo próprio sequestrador. E quem que apaixona pelo próprio sequestrador? É doida. Não, e detalhe, ela não se apaixonou pela beleza do príncipe. Se apaixonou pela fera, pela beleza interior, entendeu? Pelo que ele tinha a trazer pra somar para a vida dela. E depois ela descobre que ele é um nenenzão. Porque aí quando ele se transforma de novo, quando ele vira príncipe ali, porque ela tem que se apaixonar por ele, porque antes das pétalas da rosa cai tudo. Ela se apaixonou por ele, deu beijo ali, aí ele se transforma num belo príncipe. Eu acho que a história da Bela e a Fera que tem mais magia, que tem mais seres mágicos, a história daquela rosa, eu acho muito Todo bonito. mundo do castelo. A princesa que tem o vestido mais bonito, sem discussão. Todo mundo do castelo estava enfeitiçado. Aí a xícara era uma pessoa. Os utensílios do castelo eram pessoas que estavam enfeitiçadas. E depois eles se transformam novamente. Ai, ai. O próximo, gente,
Essa aqui, eu confesso que eu não acompanhei muito a história dela na época, que é a Princesa Tiana. A Princesa Tiana, da Princesa e o Sapo, ela tem 19 anos e a nossa, aliás, é a nona princesa da Disney, entendeu? É uma história que eu não acompanhei muito, na verdade é uma história que eu não gosto muito não. Mas eu sei que ela passou muito perrengue, porque ela veio de uma família pobre e também, coitada, e ela tinha que trabalhar muito. Aqui tá falando aqui ó, no roteiro que ela trabalhava, ela tinha que fazer 2 turnos, trabalhava em 2 empregos pra poder construir, montar, abrir um restaurante que ela queria, o sonho dela, ela abriu o restaurante dela. E aí ela trabalhava 2 turnos pra isso, ela suava. E uma curiosidade é que ela foi a primeira princesa negra da Disney. Não, você tá errado. Tô por quê? Se eu não me engano, a primeira princesa negra da Disney foi a Pocahontas. Aqui no roteiro tá falando que é ela. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que foi a O Pocahontas. roteiro Mas- tá falando que é ela. Respeita o roteiro. Mas a curiosidade que eu ia falar não era essa. Existe outra curiosidade sobre a Tiana. O que Diga. você acha que é? Não sei, não faço ideia. Até hoje, a Tiana é a única princesa que trabalha, que tem um trabalho. É, gata, tá vendo? E eu também. Porque eu sou a única princesa dessa casa que trabalha. Ah, eu também. Eu não trabalho, não. Coitado. Vamos lá, gente. E aqui, ó, eu acho o seguinte. Passou perrengue por quê? Queria abrir um restaurante. Trabalhou igual uma doida. Conseguiu abrir? Não sei. Não sei se ela conseguiu abrir. Não sei. Conseguiu, mas depois ela vira sapo. Mas é porque ela beija. Quem que acha um sapo no meio do caminho e dá um beijo? Fora que existe diversos sapos. que são Doida! Podia ter pegado uma doença, entendeu? Saiu beijando o sapo, sem saber, beija um sapo, o sapo vira um nenenzão, tudo bem, né? Se todo sapo que a gente beijasse virasse um nenenzão, eu ia estar beijando sapo por aí. Exatamente. Mas enfim, doida! Ninguém beija um sapo. Entendeu? Doida. Aí beijou, virou um príncipe. Aí depois ficou rica. Passou um perrengue, abriu o restaurante, abriu. Mas depois ficou rica, porque casou com o príncipe. No final, todas casam com o príncipe. E é isso. boas antigas, né? É, as antigas, porque as novas nunca. As novas é a Elsa Ana, que a gente vai falar delas aqui, não casaram. Quem mais? Ah, não tá. A Moana, porque é muito nova, coitada, não tá na hora de casar. Quem mais? Existe hora pra casar? Existe depois dos 18. Trago aqui essa militância. Vamos pra próxima. Bom, e a próxima é a Rapunzel. A Rapunzel, ela tem 18 anos e é a 10ª princesa da Disney e a primeira personagem da franquia originalmente animada por computação gráfica e a primeira princesa europeia da Disney em 20 anos, hein, Igor? Sabia? Não. Pois é, linda, trazendo aqui essas informações. E a Rapunzel, gente, é o seguinte, ela traz essa questão que eu tenho um ranço da cara dela. Entendeu? Ela é a princesa que eu tenho mais ranço, mais ódio. Porque tinha um cabelo maior que a torre, entendeu? Tava lá presa na torre. Podia ter amarrado o cabelo lá em cima, entendeu? Descido ali, chegado lá embaixo, cortado o cabelo. Por que ela não fez isso? Não tenho certeza, mas eu acho que 2 pontos. Primeiro, a mãe Gothel proibia ela de fazer isso e ela acreditava em tudo que a mãe Gothel falava, Trouxa. que era enganada, coisa e tal. E eu acho também que a mãe Gothel não deixava nenhum objeto cortante pra evitar que ela cortasse o cabelo. Verdade, tem isso. Mas mesmo assim, ela podia chegar lá embaixo, raspar a cabeça assim na pedra. Assim. Enfim, eu acho É que... pra uma eternidade, né? Porque tanto de cabelo. É, mas passou perrengue, coitada. A coitadinha ficou presa lá na torre. Quantos anos? 19 anos. 19 anos presa na torre. Sem saber como que era o mundo exterior. Sem ver essas belezas aqui da Floresta Encantada. E, mas assim, desceu da torre. Não sei como que eu não lembro. Como é que ela desceu? Aí descobriu. Ela fugiu. Ela fez exatamente isso. Ela amarrou o cabelo e desceu, mas mesmo assim, só depois que o Príncipe, tem sempre um macho. Depois que ela conheceu o príncipe, que o príncipe falou com ela, vamos descer daqui, porque lá fora tem as belezas de um todo mundo que ela não sabia que existia. Ou seja, o príncipe foi uma má influência na vida dela. má influência de macho. Má influência. Escutou um macho de novo, entendeu? Mas esse eu já gostei, porque aí tirou ela daquela escravidão ali, entendeu? Levou ela para um mundo de mágico. Tinha toda uma questão aí que ela também não sabia, né? Dessas questões. Ela achava que a bruxa, a mãe Gothel ali, tava fazendo bem pra ela.
porque ela desde criança tava ali dentro daquela torre, né? Então eu acho assim, passou perrengue? Passou, porque ficou presa 19 anos. Mas também gostei dela ter conhecido esse macho. Esse macho influenciou ela pro bem. Uma salva de palmas pra esse macho. Gostei. Pela primeira vez, o macho faz alguma coisa certa. Gostei desse. Vamos de próxima. E pra finalizar, Elsa e Anna. A Elsa, Igor, 21 anos e a Anna, 18 anos. E pra quem não sabe, uma última curiosidade, a Elsa é a princesa mais velha. Pode ser que eles façam uma mais velha ainda, né? Por enquanto ela é mais velha e vai E que não é eles tão velha assim, né? 21 anos. 21 aninhos, é porque todas as outras princesas eram muito novas. E aí a Elsa e a Anna passam bastante perrengue, coitada. Principalmente a Elsa lá no filme Frozen, que ela tem os poderes, né? É uma das princesas, não sei se eu tô enganado, mas é uma das primeiras princesas com poderes? Não, né? Não. Qual outra princesa que tem poderes? A Rapunzel, o cabelo dela. Ah, Rapunzel, é. Não, mas assim, o poder da Rapunzel é um poder indireto, né? Ela não controla. A Elsa, ela consegue controlar os poderes dela. Em algum momento ela consegue, né? Porque isso é a trama do filme. O filme se passa por ela não conseguir controlar os poderes dela. Então ela vive presa ali dentro daqueles arredores ali do castelo dela com medo. Com medo, tem uma infância frustrada, não teve terapia naquela época para ajudar a coitada a controlar ali, lidar com os poderes dela que ela não conseguia controlar, e ela passou muito perrengue, tadinha. Eu tenho dó da Elsa. E a Elsa, ela passa todo esse perrengue aí por não saber controlar os poderes dela até os 21 anos, né? Que é quando os pais dela vão lá e morrem. Aí sim ela é obrigada a lidar com tudo, que aí ela vira rainha. Ou seja, esse peso aí, além da perda dos pais, que ela ainda tem que lidar com isso, mais esse perrengue na vida dela, ela ainda tem que lidar que agora ela é rainha de todo o reino e ela tem isso nas costas, esse peso nas costas dela. Totalmente despreparada, coitada. É. E fora que no filme Frozen 2, ela acaba descobrindo que os pais morreram em uma viagem para tentar descobrir o porquê que ela nasceu com poderes. E aí Ou ela já seja, se sente culpada. é. Ela já traz a questão da culpa dela ali e que já é a trama do próximo filme. Mas enfim, eu acho que ela é uma princesa que sofre muito. Sofreu, os poderes, foi lá pro meio da neve sozinha, que construiu um castelo de gelo pra ficar. Certeza que a Elsa é aquariana. Aquariana, entendeu? Quis ficar sozinha no meio do gelo, ninguém mexe comigo aqui, vou fazer o meu Não castelo. incomoda ela. Não incomoda. E aí ela foi porque também sofria muito bullying. O reino se voltou contra ela, congelou um reino inteiro, porque ela não sabia controlar os poderes, coitada. Mas é isso. A Anna, eu acho que ela não sofreu nada, não. Sofreu porque ela perdeu os pais, né? Mas tirando isso, 2 machos querendo ficar com ela. Vai atrás da irmã dela perdida no meio do nada, tentando resgatar a irmã dela lá do castelo de gelo. Quase é morta, coitada. Ih, passou perrengue. Quase é morta com os bichos que a irmã dela criou, os bonecos de neve gigante, que tentou matar ela. Eu acho que em Frozen tem um dos meus personagens favoritos, o Olaf. O Olaf, entendeu? Bonitinho. É lindo. E aí, que foi criado pela Elsa, entendeu? Naquele momento dela, ela criou o Olaf quando ela tava triste, não foi? É, porque o Olaf, na verdade, ele já existia, que era um boneco de neve que ela e a Anna faziam lá na infância, antes da Elsa acertar a Anna com o poder, que tem tudo. Exatamente. E aí, ou seja, o Olaf foi uma lembrança da infância da Elsa que se tornou realidade. Realidade. E aí ele é o personagem icônico do filme. Eu adoro o Olaf também, acho que todo mundo gosta do Olaf, que é o personagem mais icônico. Inclusive, a Disney depois fez uma série só dele, né? Com contos do Olaf. Gosto dessa série, assistir também. Mas eu acho que essas são as 2 princesas que, assim, tem uma trama diferente ali. A trama delas não se passa em torno de um relacionamento amoroso. Tem a questão da Anna ali ter o macho lá que enganou ela, que ela ia casar com o macho enganou ela, depois ela apaixonou pelo outro. Uma loucura. Mas o ponto principal da história não é esse. O ponto principal da história é a questão dos poderes ali, da irmã que tem que controlar os poderes, entendeu? Então eu acho que esse é o diferencial do Frozen, comparado a essas princesas que a gente falou. E eu acho assim, das histórias que a gente trouxe, é a mais recente, né? Sim. É a mais recente. Se eu não me engano, é de 2016. É a mais recente e é uma história super famosa, porque vê muito sucesso aí na Disney. Todas as crianças
jovens e adultos também, tudo bom, gostaram dessa história. Eu acho assim, passaram o perrengue, passaram. Mas no final, viveu feliz assim como as outras. Porque ficou com o reino todo pra ela. Belíssima, porque ela é a belíssima. É a princesa que eu acho mais bonita. É a Elsa, entendeu? E o interessante é que muita gente acha que os poderes da Elsa são só controlar gemas. Os poderes dela vai muito além disso, né? Ela consegue criar vida através do gelo. Ela é uma grande, uma fadinha. Ela é uma fadinha da Disney. E fora que, spoiler pra quem não viu, tá? Frozen 2. Pra quem não viu, vai assistir, né, gente? Porque já tem, ó... Ela acaba descobrindo que ela nasceu com poderes porque ela é um dos espíritos da floresta. Ela é isso. Mas isso é no filme 2, né? Aí ela já descobre lá de onde que vem esses poderes dela e o porquê, entendeu? É tudo uma trama. Mas aqui, me fala uma coisa. Ah. Pra você, qual foi a princesa que menos passou perrengue? Independente que menos passou perrengue? Dessas ou de outras? Vamos ver, a que menos passou perrengue? Gente, não sei. Difícil essa pergunta, eu tenho que analisar todas as princesas. Mas eu acho que uma que não passou tanto perrengue assim foi a Mulan. Eu acho que ela passou muito perrengue, ela foi pra uma guerra. Tá, mas aí ela escolheu ir para aquela guerra pra provar o seu valor. Então assim, ela passou um perrengue, passou. Mas ela tinha todo o conforto da casa dela, com os pais dela, com a família dela. Sofreu por macho? Não sofreu. Entendeu? Então ela tem aquela questão ali de ter um lar, ela sai daquele lar pra desbravar o mundo, provar o seu valor. Eu acho que a que menos passou perrengue foi a Ana. Beleza, ela não foi ela viveu a vida inteira assim, né? Mas o perrengue que ela passou foi correndo atrás da irmã. Ela não foi escravizada, ela não teve que fazer um trato como bruxa. Mas ela sofreu também porque a irmã dela sumiu por meio do nada e ela teve que E ela foi congelada pela própria irmã. Pois é. Só no primeiro turno. No segundo, ela já não passa perto de nenhum. Mas é isso, gente. Comenta aí, deixa nos comentários. Quais outras princesas vocês acham que deveriam ter entrado aqui? Vocês acham que passaram um perrengue, que não entrou nessa lista? Comenta também quais princesas vocês acham que ficaram mais de boa. Qual que não passou perrengue nenhum. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal para ajudar a gente e até mais!